Bem-vindos ao ICEcast. Este é o podcast da Igreja Cristã Evangélica Zona Sul. Eu sou a pastora Silvana Caparelli. Estou aqui hoje para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida e que o Espírito Santo possa te tocar e te abençoar. Temos aqui hoje um apóstolo de Deus, uma pessoa que nós temos visto seguir ao Senhor durante tanto tempo. E eu quero que você se alegre muito com esse nosso momento tão especial, não é verdade, Tati? Verdade, olha, hoje é um podcast super especial para a gente. Por quê? Porque não é que a gente ouviu falar dele algum dia. Não, a gente se conhece desde criança. Ele era meu amigo de infância, amigo dos meus primos, do Wesley, do Anderson, do William. Ele vivia com a gente quando a gente era criança, brincando, correndo, e principalmente dentro do ministério, andando por várias igrejas, vários locais em São Paulo, falando de Jesus. Então, a gente vê os frutos da vida dele hoje. Aleluia. E então, esse é o apóstolo Tiago Ribeiro. Seja bem-vindo, apóstolo. Obrigado, muito obrigado. Queria que você se apresentasse, falasse. Não esquece o nome da esposa e dos filhos, hein? Tá bom, vou me apresentar. Bom, é o que a Tati falou. Meu nome é Tiago e eu sou pastor numa igreja aqui na Zona Sul, né? Mais perto do centro do que aqui, nesse sul que a gente está aqui, né? Essa parte sul de Santo Amaro é mais o extremo aqui, né? Mas eu estou mais perto do centro, que é mais ali no bairro de Sacomã, próximo ao Alto do Ipiranga. E sou pastor junto com a Simone, que é minha esposa, tenho 3 filhos, o Lucas, o Bruno e a Ana. E então nós, como família, somos pastores e cuidamos da igreja ali no Sacomã. Como é o nome da igreja? A igreja, no início, ela tinha um nome. E depois, com o passar do tempo, a gente alterou esse nome. Então, o primeiro nome da igreja, Igreja Deus Trino. Lá na década de 70, quando essa igreja foi fundada, chamava Cruzada, porque era bem na época das cruzadas, lembra? Que tinha aquelas cruzadas de milagres, cruzadas de evangelismo e tal. Aliás, a nossa razão social até hoje é Cruzada Evangélica Deus Trino. E aí, então agora, recentemente, há mais ou menos 5 anos atrás, a gente decidiu que a gente ia simplificar esse nome. Como Deus Trino tem a ver com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, então mudamos o logo da igreja e também o nome da igreja, né? Na verdade, o nome fantasia é Trinity. Então, que é Trinity, que quer dizer Trindade, né? A Trindade Santíssima, que vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o logo também, nosso logo era um globo, que tinha uma Bíblia aberta, né? Era essa ideia realmente de evangelizar o mundo e tal. E a gente simplificou, a gente tem um logo hoje mais minimalista e tal. Uma coisa mais jovem, né? É uma igreja de jovens. É uma igreja de jovens, né? E a gente vai sempre como... A gente valoriza muito a chegada dos jovens na igreja, então a gente vai sempre tentando valorizar a juventude, as ideias mais jovens também, para continuar levando o evangelho, né? Então, eu cheguei nessa igreja, eu devia ter lá os meus 15 anos. E o meu pastor me recebeu com muito amor e também aproveitou as minhas ideias e tudo. Então, hoje eu aproveito a ideia dos jovens que estão chegando também. Então, isso faz parte, né? A igreja não muda a essência, que é a palavra, mas pode mudar essas coisas aí. E você falou que ela vai fazer 50 anos, a igreja. Vai fazer 50 anos. Eu nasci no ano que a igreja nasceu. Então já A sabemos igreja nasceu em 74 e eu também nasci em 74. Né? Como a gente era amigo de infância, muito mais velho que eu. Bom, vamos em frente. Tiago, eu queria que você contasse um pouquinho da história. A história lá atrás, quando a gente era da igreja do Cambuci, e depois você foi crescendo, seu ministério, seu chamado principalmente. Conta um pouquinho pra gente. Então foi assim, eu cheguei na igreja do Cambuci, que era a igreja dos avós, né, da Tati,
dos pais da pastora Silvana, pastor Ari, pastora Dalila. Então eu cheguei ali, eu era bem jovenzinho. Eu cheguei em setembro, mais ou menos, e eu tinha uns 10 anos de idade na época. Então, uma década de 80. Em 84 foi quando eu cheguei na igreja, e logo que eu cheguei ali, eu me apaixonei pela igreja, né? Porque eu era de um bairro bem distante, eu era do extremo leste da cidade de São Paulo, Zona Leste, e cheguei ali numa igreja mais no centro da cidade, uma igreja muito jovem, tinha bastante jovens na minha época, e eu me apaixonei pela igreja porque era uma igreja muito acolhedora. Eu me lembro que o pastor Ari, além dos sábados e domingos, né, que eram os cultos normais, havia o culto da quarta-feira, que era um culto de oração. E eu ia muito com a minha mãe na quarta-feira no culto de oração, que foi quando eu conheci o pastor Ari. Me apaixonei porque ele era um pastor muito cativante, muito evangelizador, muito amoroso. E nas quartas-feiras, nos cultos de oração, nós éramos muito bem recebidos, né? Muito amados, né? Então eu me apaixonei por isso e comecei a participar da vida da igreja, né? Então eu sempre gostei mesmo de aprender a palavra. Então, desde muito jovenzinho, quando eu comecei a aprender a ler, então eu sempre preenchi muito questionário, mandava pelo correio, aqueles questionários bíblicos e tal. E quando eu cheguei ali, tive a oportunidade de participar de uma conferência missionária com a pastora Dalila. E eu me lembro, eu sentado assim, do meio da igreja, para o fundo da igreja ali, criança, ouvindo aquelas ministrações, aqueles ensinos sobre missões, e foi quando, então, um dia à tarde, ouvindo a pastora Dalila pregar sobre missões, falar sobre chamado, sobre o nosso propósito de vida, eu fui impactado. Eu senti uma chamada de Deus, sabe? Eu senti o meu coração assim queimar naquela tarde, assim. Era uma tarde de muito calor, não me lembro se era primavera, se era verão, mas eu me lembro que estava calor. E eu estava ali sentado quando eu ouvi claramente como se Deus me chamasse, era a voz da pastora Dalila, mas eu ouvia como se Deus me chamasse. Você que sente que Deus está te chamando para missões, venha aqui à frente agora, porque o Senhor tem uma grande obra para realizar através da sua vida. Ele vai te direcionar, ele vai te guiar. E aquele dia, então, lógico, chorando, né? Eu me lembro que eu saí do fundo, fui até a frente e como eu era filho de crente, então meio que assim ficava aquele negócio. E aí? Eu estou aceitando Jesus? Não estou? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aceitando um chamado? Não estou? E eu entendi que aquele dia foi o dia que, de fato, eu decidi mesmo seguir Jesus, seguir os passos de Jesus e entregar minha vida para uma grande obra. Então foi algo duplo, assim, né? Eu decidi seguir Jesus, mas ao mesmo tempo também decidi obedecê-lo, né? Que era essa chamada para ser um missionário. Eu, lógico, não fazia ideia onde isso ia dar. Eu só sei que eu entendi, que eu olhava para os meus pastores, né? Eu olhava muito para o pastor Ari, eu admirava muito a postura dele. Ele era um cara bem altão, assim, grandão, né? E eu, assim, até hoje eu sou bem pequenininho, então ele perto de mim era um cara grandão, fortão, muito forte, muito bonito, muito afeiçoado, e aquilo me cativava. Eu dizia assim, um dia eu quero ser um pastor, né? E eu olhava e eu dizia, esse é o meu modelo de pastor, eu quero ser um pastor como ele, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ajudar pessoas. E por inúmeras vezes, durante essa minha fase, né, de adolescência, eu pude observar, né, com essa lente, assim, eu consegui enxergar assim, esse amor por vidas. E isso ardeu no meu coração, isso brotou no meu coração de uma forma que eu não pude controlar. Eu não pude dizer não. Você acha que uma criança pode já ser chamada por Deus para o ministério, para o propósito de ir pregar? Você acha que uma criança pode, então? Com certeza, com certeza. Porque Porque eu lembro de mim muito pequeno, assim, né? Com 7 anos,
Eu chegava da igreja e eu tinha aquela mania de replicar as coisas. Sabe quando o garoto ou a garota, né, sei lá, ele foi ao consultório médico, ele chega e diz, papai, mamãe, eu quero brincar de médico. Né? Então a minha brincadeira quando eu chegava da igreja era, eu quero pregar. E aí a minha mãe colocava ali uma caixa de papelão, colocava uma toalha, me dava lá uma Bíblia que estava por ali e falava, tá bom então prega aí. O que o pastor pregou? Prega aí. Eu repeti algumas palavras que o pastor tinha falado ali e eu me lembro disso assim já com 7 anos. E aí, lógico, né, lá pelos meus 10, 11 anos, foi quando essa chama brotou de fato. Assim, tipo, agora tá valendo mesmo, é de verdade. Eu, Deus, quero você. E aí eu não consegui recusar aquilo. Né? E passei a levar aquilo assim muito a sério. Me lembro de fazer meu primeiro jejum, me lembro de participar de vigília. Então eu lembro, né, que a gente era criança, então eu ia lá na casa do seu avô para chamar os seus primos e falava, vamos, porque daqui a pouco vai começar a vigília. E a gente começou nessa, vamos lá nessa vigília, vamos fazer o que? Vamos ver lá o que tem na vigília. E era um tempo que havia busca pelos dons do Espírito Santo. Batismo. Batismo com o Espírito Santo. E aí começamos a jejuar e orar e dizer, quando será que vamos ser batizados? Será que Deus vai nos batizar? E aí começamos a ficar preocupados. Mas será que falar igual as pessoas que estão falando, será que não é só repetir o que elas estão falando? Isso talvez não seja legal. E aí a gente foi e começamos a experimentar o novo de Deus, até que de fato um dia recebemos o batismo com o Espírito Santo. Né? A gente era muito jovem, muito criança, mas a gente sentia aquilo muito forte, né? De chorar na presença de Deus e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E os nossos pastores, eles valorizavam isso. Puxa, que legal! Que máximo! O Senhor falou com você. Então, a gente, apesar de ser criança, nós éramos encarados, né? E éramos vistos pelos nossos pastores como alguém que estava ali e podia ser tocado também. E isso é muito importante. Os pastores valorizarem isso e as crianças entenderem que elas podem também profetizar, elas podem também ser cheias do Espírito Santo, elas podem se dedicar ao ensino, ao estudo e se especializarem nisso. Então, isso foi muito importante. Não, eu lembro que a minha avó chegou e falou, agora vocês vão ser missionários, né? Isso. Então, e agora? Então vão aonde? Eu vou continuar o Thiago para ele me puxava também. Aí eu falei assim, vamos para onde? Será que ela quer que a gente vá, Thiago? Aí ela falou, entra no carro, vamos lá para o Jardim Aladim, vamos lá para não sei onde. E na época tinha minha mãe com a minha tia Eliana, que puxavam a gente muito para o trabalho com crianças. E a gente ia, né, Thiago? Isso. Eu lembro de ter 40 graus e a gente com roupinha de bichinhos, de palhaço. O Thiago sempre era pro palhaço, de coelho. Eu, na verdade, tenho uma coisa para confessar. A primeira vez que eu, na verdade, fiz esse trabalho com crianças foi aqui na Imigrantes, que hoje tem um centro de convenções da Imigrante, que muitas feiras, muitos eventos que acontecem ali. E já acontecia. Nessa época já havia esse espaço. Eu me lembro que ali tinha algo que chamava Festa das Nações. E nós íamos para lá. E eu me lembro que eu tive a minha primeira oportunidade de participar disso, foi vestir uma roupa de Garfield. Era um gatinho. E eu me lembro que eu vesti, eu cheguei em casa muito encantado com aquilo que eu disse, mãe, aí ninguém sabe quem eu sou. E aí eu pude abraçar aquele cabeção enorme, não dava para ver o rosto. E aí eu falei, e aí, mãe, eu pude dizer de Jesus para as pessoas, que eu tinha muita vergonha de dizer de Jesus, mas aí como eu estava com a máscara, então eu dizia muito, olha, Jesus te ama, segurava as crianças no colo, dançava com as crianças. Então ali foi o meu primeiro contato assim, evangelístico, de poder falar de Jesus e mascarado, né? Estava de máscara, né? Então, e aí, pouco a pouco, eu fui perdendo a timidez, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito nisso. Mas eu tenho vergonha, eu tenho timidez, eu fico com medo do que as pessoas vão dizer. E aí eu disse para minha mãe, foi bem legal, porque eu pus, né, aquela cabeçona assim, e eu me escondia, mas podia dar abraços
bem fofinho e bem gostoso nas crianças e dizer para elas, olha, Jesus te ama. Então foi uma experiência muito legal, muito agradável. Você vê como é importante a gente estar dentro do propósito do que Deus escolheu para você. Então, pessoal, se você não fizesse nada, Thiago, e agora olhasse, ia falar, poxa, perdi tempo na vida, né? Mas a gente... O tempo passou, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho isso de propósito. O que é viver o propósito de Deus? Quem ainda está procurando seu propósito? É importante achar um propósito? Como que você vê isso? O início do propósito, na verdade, é a identidade. Eu descubro quem eu sou e uma vez que eu sei quem eu sou em Deus, né, em Jesus, então aí o passo seguinte é realmente cumprir o propósito, que é ajudar outras pessoas a se reconhecerem, a se verem como filhos de Deus. Então, eu vejo que essas duas coisas caminham muito junto, identidade e propósito. A partir do momento que isso ficou definido na minha vida, não, eu sou um cristão mesmo, independente dos meus pais, eu não é o que os meus pais são, então por isso eu também sou, não é porque o meu pai é um cristão, né, que então eu sou, não, eu decidi, eu sou cristão, eu sou um missionário, e então a partir desse momento, quando eu descobri realmente quem eu era em Deus, então começou essa jornada em rumo ao propósito, que é, qual é o propósito de ser um cristão? É poder evangelizar as pessoas e fazer com que novos cristãos surjam, novas pessoas decidam por Jesus. Aí está, na verdade, o grande segredo do propósito de ser filho de Deus, né? Eu sou filho, e qual é o propósito de ser filho? É fazer com que outros milhares de filhos surjam a partir da minha experiência de fé, né? A partir do meu testemunho. Então, interessante que tem a ver com obediência, né? Se não tiver a voz de Deus te mandando, você pensa, eu nem vou sair hoje. Mas você vai na obediência de que eu tenho que ter o IT, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que mostrar o amor de Jesus a todos, falar que Jesus está voltando e que existe um verdadeiro amor em Jesus, né? Isso é importante. E eu acho importante isso, né? Que esse propósito que ele é interpelado, né? Ele é alcançado com o amor de Deus é fundamental, porque pregar por pregar ou talvez fazer algo dentro da igreja sem esse olhar pode se tornar ao longo dos anos, pode se tornar enfadonho. As pessoas vão se questionar, será que vale mesmo a pena talvez cumprir esta missão ou fazer isso ou aquilo dentro de um ministério, dentro de uma igreja? Mas a partir do momento quando o seu propósito está alinhado com o amor de Deus, você vai fazer tudo pelo amor de Deus, né? Então é esse amor de Deus que flui, lógico, né? Ele flui para a sua vida e da sua vida flui para as pessoas. E aí vai fazer todo sentido, porque aí não depende do outro. Não depende se o outro vai querer ou não vai querer. Não depende do outro desistir ou não desistir. Se o outro desistir, você não vai desistir, porque o amor de Deus está em você. O amor de Deus está em nós e a gente não vai desistir do outro. Porque senão a gente fala assim, fulano desistiu, então acho que não faz sentido, eu me desanimo, porque eu lutei tanto por isso. Não, mas você fez isso por quê? Você fez isso por amor. E aí você amou essa pessoa, você amou a outra, e você amou a outra, e aquelas que desejaram também essa mesma jornada e caminhar nesse mesmo propósito, então essas pessoas estão junto com você. Né? Outro dia eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falar disso, né? Existem aquelas pessoas que elas vêm e elas acabam se tornando como um passageiro. Elas vêm e passam, né? O passageiro entra no ônibus e vai embora. Mas o motorista, ele precisa ficar ali, ele não pode sair dali, né? Então nós, quando temos chamada de Deus, é isso. Você está ao volante, né? Ou você está ao auxílio desse ônibus, desse ministério. Então não importa quem suba e quem desça, você precisa continuar ali, né? E é maravilhoso também, né? Porque nessa jornada toda a gente estava falando disso, né? Assim, a oportunidade da gente se conhecer desde criança e a gente
hoje a gente estar junto, né, a gente se rever, a gente poder sentar à mesa e falar dessas coisas de Jesus, é exatamente isso. Né? Um dia eu cheguei nesse ônibus chamado igreja, aí já estava lá, né? Já estava lá a Silvana, já estava lá a Tati, já estava lá os avós, né? Pastora Ari, pastora Dalila, e nós entramos, mas não para ser apenas passageiros, nós viemos para contribuir, né? Nós viemos para somar. E que bom, que gostoso a gente poder fazer parte, né? Parte de uma história, né? Uma linda história. Não, linda história. E que ainda tem frutos hoje em dia, seus filhos, meus filhos, seus netos, a igreja, né? A igreja ICE Zona Sul, a sua igreja, tantas igrejas. E acredito que tem muitas pessoas hoje que estão vendo e que precisam realmente falar, eu tenho um chamado, eu tenho que cumprir o meu propósito, para um dia não falar, poxa Deus, o que eu tenho para te apresentar? Né? A gente tem que ouvir o chamado e tem que ir e para todo mundo. Na verdade, uma coisa interessante da gente falar assim, sobre o chamado e também sobre o olhar de quem chega, né? Talvez alguém que vai assistir o vídeo talvez esteja chegando agora, esteja chegando na igreja por esse tempo. E uma coisa importante é, quando chegamos na igreja, é nos sentir acolhido e nos sentir amado. Quando eu disse que eu cheguei bem criança e eu fui amado, é porque eu encontrei uma igreja com características de família. Né? Essa igreja aqui tinha lá o pastor e tinha a pastora, mas aí tinha os filhos, aí tinha os netos, aquela família que servia a Deus ali, e aquilo ali mostrou para mim assim um futuro, né? Não só um futuro dentro da igreja, não só um futuro ministerial, mas um futuro realmente para mim, né? Um futuro de família. Então eu olhei para essa família pastoral e disse, eu também posso ter minha família. Um dia eu também posso ter minha família. Então, e aí eu olhava, né? Olhava para a Silvana, para o Gerson, eu via os filhos ali junto na igreja, né? Os meus pais iam na igreja também, e eu olhava para tudo aquilo ali e eu achava tudo muito lindo, o sentido da família trabalhar junto na igreja. Né? Então a Tati chegava a fazer uma coisa, na época o Gersinho já tocava lá algumas notas lá no teclado e tal, não sei o quê. A Silvana e o Gerson ajudavam também, eram pastores também, ajudavam. Então aquilo ali, de alguma forma, falou assim, né, abriu os meus olhos e falou assim, não, o futuro meu vai ser esse. Se eu estiver na igreja, se eu servir a Deus, eu também terei uma família que serve a Deus. E, de fato, é o que acontece hoje. Hoje é a minha casa, né, eu, a Simone, os meus filhos, né, servindo a Deus. Eu já tenho um filho casado, o Lucas é casado, serve a Deus, o Lucas ajuda no Kids, né, trabalha no Kids. A minha nora é diretora da escola de líderes, né, na formação de líderes na nossa igreja. Ela é diretora. A Ana trabalha pela rede de jovens, o Bruno também, são da mídia, estão o tempo inteiro agindo e interagindo na igreja, né, são líderes de célula, evangelizam. Na minha casa, de sábado, tem reunião de jovens, e eles cuidam dos jovens também, recebem os jovens em casa. Então eu fico olhando, na verdade, o meu passado. Eu olho para a vida deles hoje e vejo o meu passado. O que eu fiz, hoje eles estão podendo fazer, cumprindo esse ID, que eu recebi esse ID, que eu aceitei esse ID Deus há tantos anos atrás. No seu coração, de querer fazer as coisas de Deus, Deus te deu exatamente aquilo que você tinha se proposto, que era a sua família, o crescimento de todos, né? Isso é muito bom. Eu não sei. Não sente o coração, né? Não, o que eu queria só contar uma história. Um dia a gente foi lá pro Jardim Aladim, a gente tinha 13 anos, eu, o Thiago e mais umas pessoas, e a gente ia evangelizar as crianças, então a gente tinha à tarde que evangelizar, subir um monte lá, Jardim dos Álamos, e a gente tinha que pregar, chamar as crianças para o culto. E a gente ia para o culto, dava aula para as crianças e fazia o culto das crianças,
E tinha que voltar para a igreja do Cambuci. Isso a gente tinha 13 anos. Só que aí o que aconteceu? Aquele dia a gente perdeu o último ônibus. E aí a gente não ia conseguir voltar para o povo. A gente estava em Parelheiros e a gente tinha que voltar para o Cambuci e não tinha conseguido. E aí a gente tinha dinheiro, a gente tinha que decidir. A gente tinha dinheiro, a gente podia ou pegar realmente um ônibus especial, ou era um táxi, ou a gente comprava pão e frango. O que vocês acham que a gente escolheu? A gente comprou pão e frango. E a gente tinha 13 anos. E a gente sentou no chão e comeu o sanduíche, né, Thiago? E aí eu falei, não, gente, pode deixar, vamos guardar só o dinheiro pro orelhão. E eu liguei na igreja e falei, arruma meu pai. Pai, vem buscar a gente aqui em Parelheiros. É aqui do lado, Parelheiros. E ele foi buscar a gente. Tava meio de bico, mas tudo bem. Mas do lado não, né? Era muito longe. Era muito longe. Hoje em Cambuci até Parelheiros, na década de 80, era muito Mas longe. a gente queria falar de Jesus, ardia isso, né? De falar, de chamar pessoas. E eu quero que isso chegue no seu coração. E eu sei que aqui parece que está esquentando, né? E parece que a palavra de hoje é chamado. Você possa viver o seu chamado, buscar em Deus o que é que você precisa, assim como foi com o Thiago, assim como com a pastora. A gente possa viver o propósito de Deus dentro do seu chamado. Amém? Amém. Amém. Pastora, vamos orar. Considerações finais, ora aí, pastor. Nós vamos orar para que você tenha esse chamado na sua vida. Amém. Um chamado que vale mais que muito ouro. Amém. É mais do que peso em ouro. Fecha os seus olhos comigo, ponha a tua vida agora diante do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, amado Jesus, o Senhor que um dia se importou conosco em nos chamar, em nos tirar, ó Deus, da nossa mesmice, da nossa tão pouca motivação de vida, mas o Senhor nos deu um motivo superior, um motivo, Senhor, celestial, de vivermos nessa terra, para levar a tua mensagem, para falar do teu grande amor, Senhor, e a cada pessoa que está aqui assistindo hoje, possa ter isso no seu coração, de querer apresentar a Deus a sua vida, para que a sua vida seja uma bênção. Senhor, tudo te entregamos nas suas mãos. Fala conosco e nos move em direção a ti cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueça de curtir, compartilhar, chamar amigos. E na próxima semana tem um convidado especial também para falar sobre o amor. E obrigadão, Thiago. Obrigado. Deus abençoe sua igreja, sua família.